Te amo, lindo. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Obrigado, adolescentes. Queridos do Senhor, são 7h35. Você tem apetite para ouvir uma palavra? Pega meu iPad, minha Bíblia aqui, Zana. Tem apetite para ouvir uma palavra? Meu irmão. Obrigado, pastor Esdras. Aleluia. Irmãos do Senhor, eu quero ministrar hoje uma palavra muito especial da parte do Senhor. Não que as outras não sejam, mas é a verdade espiritual que essa mensagem carrega. Diga comigo assim: avivamento, uma cultura de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia e abra em Hebreus, capítulo 2, verso 14, em nome de Jesus. Hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta muito linda, muito profunda, e há revelações muito profundas nesse texto. Eu queria que, se o Caio tiver aí, alguém do teclado, tange aí no teclado para a gente, em nome de Jesus, faz esse favorzão. Daqui a pouquinho os irmãos param de andar, para que a gente possa pregar tranquilamente a palavra. Você agora que não levantou, não levanta mais. Hebreus 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diga comigo: avivamento, uma cultura de vida. Oh, glória a Deus. Que o Senhor nos tome nessa noite, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. O texto bíblico que convidei você para abrir, de Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: e visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Amados irmãos, existem assuntos que são imensos, e esse que estou ministrando hoje aqui, ele é imenso. Se depois você quiser ir na internet pesquisar cultura de morte, você vai perceber que esse assunto é muito amplo. E ele não nasceu antes, ele nasceu milhares de anos atrás. Existe uma cultura de morte, um sistema de morte, um império de morte. E é sobre isso que o escritor aos Hebreus declara, dizendo: Jesus veio destruir o império da morte. E o que é o império da morte, pastor? O império da morte é aquilo que contrapõe o império da vida. Porque nós vamos ter um duelo, o duelo da vida e o duelo da morte o tempo todo. E não sei se você parou para entender, porque quem tem o Espírito de Deus discerne as coisas pelo Espírito. Quem é de Deus entende as coisas pelo Espírito. Eu quero que você entenda que desse meu lado aqui, eu quero que você entenda que eu quero colocar aqui o império da morte. E o que o sistema da morte, o império da morte, a cultura da morte vem fazendo no mundo? Aborto, legalização do aborto, clínicas de aborto. Mas não só o aborto, eutanásia, distanásia, suicídio, homicídio, assassinato. Tudo está dentro de um sistema, de uma cultura de morte. A naturalização da violência. Se tira uma vida por R$1, por um ranhão do carro no trânsito. Se mata alguém por nada. E a gente assiste na televisão tomando um café. Porque uma cultura de morte tem sido espalhada. Mas não é só a morte física.
Mas a cultura da morte da infância. Estão tentando matar a infância com a sexualização das nossas crianças, com a ideologia de gênero ainda nas escolas, tomando as crianças para que a infância das nossas crianças sejam assassinadas. E não ache que vai demorar muito para tentar legalizar uma pedofilia. Mas não é só a infância que está sendo ameaçada de morte. A identidade sexual, homem e mulher, está sendo assassinada. Estão trocando a identidade sexual pela identidade de gênero. E quando você fala de identidade sexual, parece que você é um aloprado. Você é um bobo, um imbecil. Porque nas universidades não existe identidade de sexo, existe identidade de gênero. Por quê, pastor? Estão conseguindo assassinar a heteronormatividade, homem e mulher, a biologia. Ah, pastor, isso aí não tem lógica. Estão sim. Estão tentando assassinar até a língua portuguesa, para que você não fale menino nem menina, você fale meninês, todês. Todes. Isso não é uma questão política, filhão. Isso é uma cultura da morte. É um sistema do inferno para matar. Masculino, feminino, homem e mulher. Existe uma cultura de morte para matar casamentos. Com a banalização do divórcio. Não deu certo? Aliás, nem casar se casa mais. Faz o quê? Mora junto. Embola os panos. Porque aí fica mais fácil. Você acha que essa banalização do casamento é o quê? A cultura da morte, da família, do casamento, do lar. E essa cultura da morte, ela vai tomando o sistema das músicas, da arte, da política, da educação. Ela vai tomando todas as esferas de influência da sociedade. Por quê, pastor? Porque o mundo jaz no maligno. É uma cultura de morte, trazendo pensamentos de morte, palavras de morte. Mas aí, nessa noite de hoje, eu estou aqui para dizer para você que existe uma cultura de vida. Olhe para a pessoa linda do céu e fala assim: eu pertenço a um reino de vida, a uma cultura de vida. Nós somos a favor de tudo que gera vida, que desperta vida, que ressuscita pessoas, que preserva. Nós somos os preservadores, nós somos os cuidadores da vida. Nós somos a favor de tudo que se levanta para restaurar a vida. Mas eu quero que você entenda que isso é muito maior do que essa igreja. Isso é muito maior do que esse público que está aqui. Isso é um assunto muito profundo que não vou adentrar em muita coisa. Mas eu quero começar com o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O que é o Monte Ebal e o Monte Gerizim? No sul da Palestina, lá em Siquém tem um vale. E o vale está entre dois montes. De um lado, o Monte Gerizim. É interessante que é uma planície. E o Monte Gerizim tem quase 950 metros de altitude. Acima do mar está igual Vitória da Conquista. É um monte muito alto. Do outro lado está o Monte Ebal. Enorme, grande. São duas montanhas enormes. Então Josué vai levando um povo. Moisés vai conduzindo o povo. E quando chega naquela planície, está ali aquele Monte Ebal e o Monte Gerizim. E Deus diz ao povo: pare. Antes de entrar em Canaã, antes de entrar na terra prometida, eu preciso dizer para vocês que tipo de vida que eu quero para vocês. Porque não basta apenas receber a promessa. Eu quero que vocês entendam que tem um estilo de vida, uma maneira de viver a promessa. Então Deus diz assim: olha, eu proponho diante de vocês
o Monte Gerizim, o monte da bênção. E eu proponho para vocês o Monte Ebal, o monte da maldição. Se me obedecerdes, se cumprirdes os meus mandamentos, se andardes na minha vontade, capítulo 27, capítulo 28 do livro de Deuteronômio, se fizeres o que eu vos mando, eu abençoarei vocês com vida em todas as áreas da vida de vocês, e vocês abraçarão o Monte Gerizim. Mas, se porém, todavia, entretanto, não guardardes, não obedecerdes os meus mandamentos e abraçardes o Monte Ebal, vocês estão abraçando um caminho de morte, um caminho de maldição na vida de vocês. Pastor Henrique, o que o Monte Ebal e o Monte Gerizim tem a ver com vida e cultura de vida? Eu te explico. Na psicanálise, e gosto muito da abordagem psicanalítica, mas na psicanálise se diz que nós temos duas punções na gente, a punção da vida e a punção da morte. O Deus Thanos, de onde vem a tanatologia, e o Deus Eros, da vida. Então, na sua vida tem o instinto de preservação, o Deus da vida, o Deus Eros, e você tem o instinto de destruição, o Deus Thanatos, o Deus da morte. Então, para a psicanálise, existe uma força inconsciente que lhe conduz à vida e à morte o tempo inteiro. Então, a vida e a morte estão pulsando em você o tempo inteiro, porque existe uma força inconsciente pulsando em você. Eu gosto muito da psicanálise, mas eu tenho que dizer para o Freud, para a psicanálise, que eu não acredito que vida e morte é uma pulsão inconsciente ou uma força que me domina. Por quê, pastor? Porque está escrito na palavra que morte e vida não é uma questão de uma força inconsciente. Morte e vida é uma questão de escolha. Ou vocês escolhem o caminho da vida, ou vocês escolhem um caminho de morte. Adão e Eva estavam no jardim, e Deus coloca duas árvores. A primeira árvore é a árvore da vida, fruto da vida. A segunda árvore é a árvore do conhecimento do bem e do... E Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comer, porque certamente no dia que tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu morrerás. Então todo dia Adão e Eva levantavam, lindos, maravilhosos, nuzão, peladão, e não tinha vergonha um do outro. E todo dia, na viração do dia, Deus visitava o jardim do Éden e dizia, Adão, e Adão dizia, oh Deus, o dia hoje foi maravilhoso. Adão estava vivendo na plenitude da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali. Um dia, Eva escolheu desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela fez uma escolha de morte na sua vida. Eu não sei quantos dias Adão e Eva viveu antes de comer aquilo ali, mas eu entendo que os dias que Eva viveu antes de comer daquela árvore, ela estava todo dia escolhendo a vida. Olhe para o irmão lindo do seu lado e diga assim, todos os dias você tem a escolha de viver. Aleluia. Todo dia, independente se você está doente ou não, você escolhe viver. Se você está respirando, você escolhe viver. Independente se você esteja sem uma perna, sem um braço, mudo ou surdo. Independente se você esteja doente ou não doente. Se você tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro. Independente de se sua família está com tudo resolvido ou mal resolvido. Todo dia você tem o direito da escolha. Você pode escolher viver ou não viver. A escolha da vida é uma escolha diária. Mas deixa eu te contar uma coisa. O império da morte sempre bate na nossa porta. E como a gente resolve, pastor, a questão da vida? Eu vou falar um pouquinho sobre emoções, sobre comportamento hoje, mas eu quero que você entenda nessa noite aqui que muitas vezes a gente vem para a igreja
esperando o pastor dar dicas de casamento, dica de comportamento, dica disso, dica daquilo, te ensinar a viver. E a gente fica ensinando comportamentos e emoções. Mas quando eu trabalho só comportamentos e emoções, eu só trabalho você na dimensão da sua alma. Eu quero nessa noite que você entenda que o homem é feito de corpo, alma e... Corpo, alma e... Então o comportamento está no corpo. A alma mexe com as minhas emoções. Mas tem algo muito maior do que a alma e muito maior do que o corpo. Que muitas vezes a gente tenta resolver a alma e fica o tempo todo tentando resolver a alma, quando na verdade a alma não dá conta de resolver todos os problemas. Por quê, pastor? Porque tem coisa que não se resolve nem na alma e nem no corpo. Se resolve aonde? No espírito. Então, embora talvez você não chore, não se alegre, não se emocione com o que eu vou falar, o que eu vou falar hoje aqui não tem nada a ver apenas no campo da emoção, tem a ver no campo do espírito. Porque quando Deus destrava no mundo do espírito, quando Deus ordena no mundo do espírito, quando Deus liberta no mundo do espírito, quando Deus cura no mundo do espírito, a sua alma é abalada pelo espírito. E quando a sua alma é abalada pelo espírito, ela muda o seu corpo no comportamento. Então aqui não é o psicólogo que vai mudar o seu comportamento pela sua alma. Aqui é Deus que vai mudar a sua vida pelo Espírito. E só tem uma coisa que penetra no Espírito. Os medicamentos, os psicotrópicos, as tajas pretas, elas invadem a psique, mas elas não conseguem tocar no Espírito. Os psiquiatras e os psicólogos, eles vão ao campo da alma, mas eles não conseguem chegar no campo do espírito. Respeito demais o estudo científico, mas a ciência só vai até a alma. Mas a palavra de Deus é espada de dois gumes, que penetra, capaz de discernir a alma. E a palavra de Deus está sendo exposta hoje aqui. Ela vai te tocar no mais profundo. Ela vai te tocar no teu espírito. Não apenas na sua alma. E por que falar de espírito, pastor Henrique? Porque, querido, quero que você volte no texto comigo de Hebreus. Ele veio para destruir o império da morte. Eu vou te dar alguns passos teológicos para você entender. Porque espírito se resolve no campo da palavra, da teologia, não da psicologia nem da filosofia. Você vê aqui, ouvir Bíblia. Deus criou o homem. E Deus não criou o homem para morrer. Por isso que a gente não sabe lidar com a morte. Ninguém chega num velório e fala assim, eu sei o que dizer. Ninguém sabe. A gente vive porque tem que viver, mas ninguém nasceu para morrer, irmãos. Deus não criou Adão e Eva para morrer. A morte foi um acidente do pecado. Deus criou o homem para a vida eterna. Agora, você já ouviu algumas coisas sobre Deus na criação? Porque a criação é linda, a criação do homem. Por que, pastor, a criação do homem é diferente? Porque quando Deus foi criar os peixes, Deus deu uma ordem ao mar e disse, águas produzam peixes. E nesse instante começou a produzir baleias, cardumes de peixes. E quando Deus quis criar as árvores, Deus disse, relva, saia da terra. Terra, produza relva. E a terra começou a produzir árvores. Mas quando Deus foi criar um homem, Deus não disse, mar, produza homem, terra, produza homem, não. Quando Deus foi criar o homem, Deus disse, Ele olhou para dentro de si. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 1:26.
Mas no capítulo 2, versículo 17, diz que Deus fez o boneco, diga comigo, e soprou o fôlego de vida. Entenda, fôlego de vida aí, Espírito Santo, fôlego, sopro, não é ruache. O que é ruache, pastor? Toda vez que você vê falando de sopro do Espírito na Bíblia, é ruache. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No hebraico é o ruach de Deus se movia sobre a face das águas. E veio um vento veemente e encheu, e todos falaram em línguas estranhas. A palavra é, e veio o ruach de Deus. Mas quando Deus cria o homem, não é fogo, não é sopro, não é vento, não é ruach, é nefesh. Diga comigo, nefesh. O que é nefesh, pastor? Nefesh é a própria vida de Deus. Deus está tirando um pedaço dele e pondo no homem e tornando o homem alma vivente. É tanto que o homem, ele é diferente de todos os outros animais, porque os outros animais funcionam com instinto. O homem tem volição, capacidade volitiva de decisão, de ir e de vir. Deus cria o homem com vontade própria, porque Deus soprou no homem o nefesh. Eu vou facilitar para você, diga comigo, o nefesh é uma centelha de Deus, é um pedacinho de Deus soprado na humanidade. Então olha para o irmão bonitão que está do seu lado e fala assim, a sua vida tem uma centelha de Deus, tem um pedaço de Deus, tem um brilho de Deus, tem uma glória de Deus, tem algo de Deus na sua vida. Por que o diabo não quis tentar a cobra? Por que o diabo não quis tentar o leão? Por que o diabo não quis tentar o elefante? Porque o elefante não tinha a imagem, a semelhança de Deus, não tinha o nefesh de Deus, não tinha a centelha de Deus. Por que o diabo não foi criar um outro ser da criação? Ele foi criar o homem, ele foi tentar o homem, porque o homem tinha um pedaço de Deus. Deixa eu te contar uma coisa, quando você vai entrando e você vê um mendigo na porta do supermercado, e o mendigo está na porta do supermercado, e ele assim, me dá alguma coisa por favor, me dá alguma coisa, e aquele mendigo está fedido, está rasgado, aquele mendigo está numa situação difícil. Eu olho, você olha para o mendigo, e você muitas vezes passa por longe. Quero dizer para você, querido, que aquele mendigo fedendo, sujo, tem uma centelha de Deus dentro dele. Ele vale tanto quanto eu e você. Quero dizer para você, querido, que aquela prostituta, sabe aquela prostituta vivendo em pecado, em lamaçal de pecado, imunda, vendendo o seu próprio corpo, destruindo famílias, destruindo casamento. O diabo olha e consegue ver uma destruição, mas quando Deus olha de lá de cima, Deus fala assim, ali tem o meu sopro, ali tem o meu nefesh, ali tem a minha presença, ali tem a minha centelha. Por isso que Deus não abre mão de ninguém, porque todo ser humano nasce com a centelha de Deus, com o fogo de Deus. Tem algo de Deus no ser humano. E a cultura da morte vai o tempo todo tentar destruir essa centelha de Deus na vida do ser humano. A cultura da morte vai o tempo todo tentar danificar e arranhar a imagem, a semelhança de Deus na vida do homem. E então Deus cria esse homem com um pedacinho dele, mas o homem pecou, e a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. Dá um toque no irmão do seu lado e pergunta, você sabe o que significa a palavra morte? A palavra morte do grego significa separar. Por isso a Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos, afastados foram da glória de Deus. O que é morte, pastor? Morte não é a cessação da vida. Morte na teologia é a separação de Deus. Tudo que se afasta de Deus, morre. Você
tiram um peixe da água, o que acontece com o peixe? Por quê? Porque o ambiente natural do peixe é a água. Você tira uma árvore da terra, o que acontece com a árvore? O que acontece com a árvore? Por quê? Porque o ambiente natural da árvore é a terra. Você tira um homem de Deus, e o que acontece com o homem? Ele morre. Por quê? Diga comigo, o ambiente natural do homem é Deus. Gênesis 3:23 diz que quando o homem peca, ele é expulso do jardim. E Deus coloca querubins para que o homem esteja longe do jardim. O homem foi colocado para fora do jardim. Ali cumpriu o que Deus tinha dito: no dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Não é a morte física, é a morte espiritual, é a ausência de Deus, é a falta de comunhão com Deus. Quem não tem vida com Deus está morto espiritualmente. Mas a morte trouxe a separação, e por isso veio Jesus. O que Jesus veio fazer? Hebreus capítulo 2, de novo, versículo 14. Para que pela sua morte aniquilasse o império da morte. O que Jesus veio fazer? Diga comigo, vida por vida. Só uma vida poderia pagar por uma vida. Então Jesus foi lá e fez o quê? Pagou. Diga comigo, remiu. Remissão. O que é remissão? Era quando o escravo estava vivendo escravo e alguém dizia assim: quanto custa esse escravo? Eu quero comprar esse escravo e eu quero libertar esse escravo. O homem estava escravo porque o homem pecou, escravo do pecado. Aí veio Jesus. O que Jesus veio fazer, pastor? Diga comigo, pagar o preço do escravo. E quando Jesus pagou o preço, quanto é que custou o escravo do pecado? O sangue de Jesus. Por isso nós somos remidos, ou redimidos, resgatados. A nossa remissão, o pagamento pelo nosso preço de pecado, foi o sangue de Jesus na cruz. Então Jesus vai lá e paga o preço. E quando Jesus paga o preço, Jesus agora pode fazer uma segunda coisa. Diga comigo, reconciliação. Jesus nos tira do império da morte, do domínio do pecado, e nos transporta para o reino do seu amor, o reino de vida. E agora nós temos comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: eu vim vos dar vida, e vida em abundância. Então dá um toquezinho para o irmão e fala assim: nós estamos agora não mais debaixo do império da morte, mas estamos debaixo do governo da vida de Deus em nossa vida. Aleluia! Mas Jesus não apenas pagou o preço, te reconciliou, Jesus te encheu do Espírito Santo. Deus começou agora a habitar dentro da sua vida. Alguém aqui tem o Espírito Santo? Alguém aqui tem o Espírito Santo habitando nele? Irmãos, a Bíblia ela é completa. Deus criou o homem e soprou no homem o que? O fôlego de... Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos em João 20, e dito isso, soprou neles e disse: recebei o Espírito. Para o irmão que está do seu lado entender tudo que eu estou dizendo, fala para ele assim: e o Espírito Santo ativou em você
o nefesh de Deus, que tinha sido soprado lá na criação do homem, e ativou em você a conexão com o Espírito de Deus. A núria, a súdia, canta, labanave, a sébria. Entenda nessa noite, filho, que quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem e ativa em você o dispositivo de comunhão com Deus, o dispositivo de relacionamento com Deus. Aleluia! Para você entender e a cabeça do cão ficar quente nessa noite, escuta! Sabe o mendigo? Sujo, fedido. Deus está olhando para ele e dizendo assim: está off. Mas tem o dispositivo nele. Está off. Mas se eu apertar o botão, está off. Mas se eu apertar o dispositivo, aí o mendigo vai, levanta a mão e aceita Jesus. Para facilitar para você, entra nele o Espírito Santo e aperta o dispositivo. Diga comigo assim: o mendigo passa a estar on, está ligado a vida de Deus na vida dele. Você tem a prostituta prostituindo, vendendo o corpo, destruindo famílias. Tem um dispositivo de Deus nela. Se o Espírito entrar nela, ela vai ficar on. Ela vai ligar. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Ele ativa em nós a vida de comunhão com Deus. Mas aqui agora eu cheguei aonde eu queria chegar. Uma vez que a vida é ativada de Deus na minha vida, eu não posso mais viver como eu vivia no império da morte. Eita, agora eu vou começar. Uma vez que eu fui liberto, e se o Filho vos libertar, uma vez que a vida de Deus entrou na minha vida, aquilo que vivia no império da morte se passou. Eis que tudo se fez. Ai, Deus eterno. Agora eu vou começar com você. Eu sou convidado agora a viver uma coisa chamada novidade de vida. Olha para o irmão do céu e fala assim: a vida que Deus tem para você agora é uma vida em novidade de vida. Porque eis que faço nova todas as... Deus tem um pão novo, um vinho novo, um maná novo todo dia. Ei, lindão! A igreja não tem capítulo repetido. Deus sempre tem um capítulo novo na vida da igreja. Ei, lindão, você nunca vai ver tudo na igreja. Eu sou crente já há 20 anos, eu já vi tudo. Então você voltou ao velho império, porque no novo império ninguém viu tudo. Deus sempre tem uma coisa nova. Deus sempre tem uma coisa nova. Diga para o irmão do seu lado: tem uma coisa nova da vida nova chegando na tua vida esse ano. Tem coisa nova chegando aí, filho. Tem coisa nova chegando aí, filha. Aleluia. Aquele que está em Cristo vive em novidade de... Crente não tem teia de aranha, irmão. Tem uns crentes que parece que ele tem teia de aranha. Nunca mais falou em línguas estranhas, parece que a boca está travada. Sabe aquele crente rabugento, velho? Aquele crente preguiçoso, sonolento. Sabe aquele crente, queridão, que vive no céu? Porque antigamente, tudo dele é antigamente. A igreja antigamente. Porque o povo antigamente. Meu irmão, tu ficou no antigamente. Você não sabe que hoje Deus é o Deus do agora. Deus é o Deus do hoje. Você tem que começar a viver um evangelho de novidade de vida.
Segunda coisa, se creres em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão. Faz assim comigo, faz assim, faz assim. Olha o movimento, olha o movimento. O meu Deus é o Deus do movimento. É o Deus do movimento. Fluirão. Deixa fluir, igreja. Olha para o irmão do lado e fala assim: a igreja não é açude, não é água parada. A igreja é um rio de Deus, e a fonte é Jesus de Nazaré. Deixa o rio correr. Diga comigo: aonde o rio passar, aonde a água fluir, vai gerar vida. Porque a vida do justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Suas folhas não murcham, não secam, nem envelhecem. Ele dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prosperará. O que eu estou dizendo para você, que uma vez que você está nele, a vida dele está em você. Você tem um rio fluindo de vida. Então, se o rio de vida está fluindo, o rio da morte está saindo de lá. A vida está entrando por uma porta e a morte está saindo pela outra porta. Diga comigo: pensamentos de morte, saia. Diga comigo: emoções de morte, saiam. Comportamentos de morte, saiam. Porque em mim flui o rio da vida. Tem gente que tem pensamentos de morte o tempo todo, em relação a ele mesmo, em relação aos outros, em relação ao mundo. É pensamentos de morte, pensamentos de destruição, pensamentos de fracasso. Tem gente que se auto-sabota o tempo todo, e eu fico: meu Deus, ele não entendeu ainda a vida que tem dentro dele. Tem gente que tem emoções de morte o tempo todo, e deixa ser dominado por emoções de morte. Tem gente que tem comportamento destrutivo o tempo todo. Tem gente com palavras de morte. Ouve palavra de morte, recebe. E você não pode receber uma palavra de morte e abraçar. E tem gente que não apenas recebe palavra de morte, mas declara palavras de morte. Eu vou te contar uma coisa, meu irmão. Não sei como é que uma pessoa é crente e a boca só sai morte, só gera doença. Quero dizer para você que você tem uma centelha de Deus. O Espírito Santo ativou em você a vida de Deus, e o rio da vida brota em você. Diga comigo: eu tenho um ambiente de vida, porque eu estou no Deus da vida. Agora, melhor ainda, diga: aonde eu pisar os meus pés, e aonde eu colocar a minha mão, a vida de Deus vai chegar junto comigo. E você vai gerar vida aonde você pisar os seus pés. Aonde tiver morte, você vai gerar vida. Aonde tiver um fracasso, uma derrota, aonde tiver uma separação, aonde tiver uma falência, você vai chegar e manifestar a vida de Deus. Aleluia. Diga comigo: eu sou portador da vida de Deus. Aonde eu chego, a vida de Deus chega, a glória de Deus chega, a unção de Deus chega. Eu profetizo vida, e você que está em casa agora, receba vida. Aleluia. Você já viu biologia, vem para cá, biologia. Você já viu quando a pessoa morre, parece que ela passa a pesar
300 quilos. É assim ou não é? Quando você está com a perna morreu, a perna está dormente, a perna fica pesada. É assim ou não é? Diga comigo, porque tudo que é morto fica pesado. O ambiente morto é um ambiente, uma casa morta é uma casa, um casamento morto é um casamento, mas de repente entra o espírito de vida, e tudo que é vida fica, tudo que tem vida fica. Aleluia! O Espírito de Deus começa a entrar no casamento, e o casamento que estava morto e pesado começa a ficar um casamento vivo, e o casamento vivo é um casamento. Você está entendendo o que eu vim pregar nessa noite agora? Aleluia! Uma igreja morta é uma igreja pesada, mas uma igreja viva é uma igreja leve. Aleluia! Talvez as coisas estão pesadas em áreas da sua vida porque está morto. Talvez tenha alguma coisa pesada na sua vida porque está morto. Mas se o espírito de vida chegar, está vindo uma leveza de Deus aí. Está vindo uma leveza. Volta para a biologia. Ei, ficou pesado, está morto. Aí começa a dar agora enrijecimento. Fica rígido. O corpo morto fica rígido, estático, parado. Não movimenta, está morto. Vai, está morto, não movimenta. Mas aí entra a lei da vida. E a lei da vida entra onde tem morte. E de repente, as artérias, as veias, os tendões começam a mover. Diga comigo, e o vale de ossos secos começou a se mover, e teve um ribuliço. Agora olha para o irmão e fala assim: porque onde há a vida, toda rigidez é quebrada, toda estatização é quebrada. Porque o espírito de vida é o espírito do move. O espírito de vida é o espírito do move. Aleluia! Vou entregar tudo. Diga comigo, o movimento que eu não consigo fazer, quando o espírito de vida entrar, ele vai fazer naturalmente. Por isso Deus disse: não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, assim diz. Olha para o irmão do lado e fala assim: Deus está movimentando áreas na sua vida que precisavam sofrer um movimento. Porque está chegando o espírito de vida. Deus vai fazer o rebuliço. Deus vai movimentar as coisas do lugar. Deus é o Deus que tira e põe, que coloca e bota. Estou profetizando na sua vida hoje neste lugar. Biologia, volta de novo. Morreu. Peso, rigidez. Biologia, frieza. Põe a mão no corpo morto. O que você sente? Põe a mão num casamento morto. O que você sente? Põe a mão numa família morta. O que você sente? Não, o pessoal tá... Capricha aí, irmão. Frieza. Pesca. Volta de novo. Põe a mão numa igreja morta. O que você sente? Põe a mão num relacionamento morto. O que você sente? Mas de repente, Ezequiel, dê ordem para que o Espírito entre no vale e enche os corpos de vida.
Porque o ambiente de vida é um ambiente de calor, é um ambiente quente. Deus está trazendo vida hoje aqui, para algumas áreas da sua vida que estavam mortas. O império da morte está sendo desfeito hoje. O domínio da morte está sendo rompido nessa noite. A cultura da morte está sendo decretada falência, porque a cultura da vida está entrando. A unção da vida, a presença da vida, a graça da vida. O desânimo está saindo, a tristeza está saindo, a vontade de desistir está saindo, o espírito de suicídio está saindo, porque o espírito de vida, de vontade de viver, está possuindo a tua história. Aleluia, vamos terminando. Aleluia, 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 aleluia. Olha para o irmão e diga agora: você tem uma vida, irmão, plantada em Deus. Não, olha para ele e fala assim: a vida de Deus está em você. Você não apenas tem vida com Deus, você tem a vida de Deus em sua vida. Deixa eu te colocar uma coisa, eu falei de vida em abundância, vida plena. Deus não quer que você seja um crente, Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida plena, amém? Uma vida plena, uma vida abundante, amém? Glória a Deus. Deus também quer que você viva em novidade de vida, amém? Glória a Deus. Mas Deus também quer que você viva uma vida eterna. Agora tem uma coisa errada na vida eterna. Tem gente que não entendeu ainda a vida eterna. Tem gente que pensa assim: você vai morrer, morre, aí você vai viver a vida eterna. Eu vou contar um segredinho para vocês, mas eu não sei se você vai conseguir ficar parado. É que você não vai ter a vida eterna quando morrer. Quando você aceita Jesus e a vida de Deus começa a habitar em você, você já começa a viver a vida eterna. Então olha para o irmão e diga assim: a vida eterna já começou. Você já está vivendo a vida, porque disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Diga comigo: a vida eterna é esta. Já está, já aconteceu, já está acontecendo. Por que teu casamento é assim? Porque meu casamento é governado pela vida eterna. O céu já manda no meu casamento, na minha família, no meu lar. Eu já vivo a eternidade. Não, peraí, vou terminar agora. Agora tem que terminar, misericórdia. Vamos terminar esse negócio, pastor, pelo amor de Deus. Mas a morte todo dia vem bater na porta, porque o que mais incomoda a morte é a vida. Satanás está perturbado com a vida de Deus que você tem. Então todo dia vem uma palavra de morte, um sentimento de morte. Todo dia algo de morte vem bater na tua porta. Todo dia algo de morte vem bater na tua porta. E muitas vezes você recebe palavras de morte, sentenças de morte, e você se deixa morrer. Você permite que coisas na sua vida morram, ministérios, dons, talentos, vocação. Deus está mandando dizer aqui que você deixou morrer. Você é muito especial, tem muita vida de Deus investida na sua vida, mas muitas vezes você deixou coisas matarem coisas de Deus na sua vida. Você permitiu que o mundo matasse coisas de Deus na sua vida. Mas o Evangelho tem uma arma secreta. Quando as coisas são mortas, o Evangelho tem uma arma secreta. A maior arma do Evangelho chama-se ressurreição. Eu não sei o que morreu na sua vida,
nem na sua família, nem no seu casamento, nem na sua vida espiritual, não sei o que morreu. Mas eu quero profetizar hoje um domingo de ressurreição na sua vida. Vamos terminar. Quem é Jesus? Deus. Quem é Deus? A vida. Aí a morte veio, e a morte tentou pegar o pé de Jesus. E a morte falou assim: eu estou vencendo. O pé de Jesus começou a ficar frio, parado e estático. Então a morte subiu e tomou conta das pernas de Jesus. A morte foi subindo e parou o coração de Jesus. Jesus virou a cabeça, tombou para o lado e disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. A morte tomou o corpo de Jesus. Mas quem era Jesus? Quem é Jesus? A vida. Diga comigo: a morte tentou abraçar a vida. Mas no terceiro dia, a vida foi mais forte do que a morte. Eu imagino a morte. O que está acontecendo? Eu estou sentindo um calor. Eu estou sentindo alguma coisa assim mexendo. É a vida. Ela é mais forte do que a morte. Então, quando as mulheres foram para a porta do túmulo, os anjos disseram: ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Jesus provou que a vida é mais forte do que a morte. Não me interessa em saber qual foi a palavra que você recebeu. Não me interessa saber quem foi que te amaldiçoou. Não me interessa saber quem puxou o teu tapete. Não me interessa saber quem te passou o calço. Eu quero declarar que a vida vai entrar e vai te levantar. Por isso eu te disse, não é uma questão da alma, é uma questão do espírito. Porque quando o espírito entrar, sua alma vai ser tomada pela vida de Deus.